para você de casa. Tempo frio provoca queda nos estoques de sangue. Hemocentro de Patos de Minas convoca doadores. Participantes de rolezinho são presos após tentativa de fuga em alta velocidade. No NTV News desta sexta-feira a gente vai mostrar também. Motociclista de Patos de Minas escapa da morte em acidente e agradece de joelhos. A operação desarticula a organização criminosa que atua em João Pinheiro e região. Futebol. Atlético interrompe sequência sem vitórias no Brasileiro. Mamoré encara o Aimorés neste sábado em jogo decisivo pelo módulo 2 do Mineiro. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil promovem simulado para o enfrentamento ao período de estiagem. Os impactos negativos do uso excessivo de telas para crianças e adolescentes. A preparação para a festa julina da APAE que acontece neste sábado. Casa das Meninas promove feijoada beneficente. Mortalidade em decorrência da síndrome respiratória aguda grave preocupa especialistas. Estudo identifica teor alcoólico alto em marcas populares de pães de forma. É agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que pelo menos 2 pessoas foram presas na noite desta quinta-feira após uma intensa perseguição de trânsito. Essa perseguição se deu após a Polícia Militar ficar sabendo que aqui, nesse local conhecido como as Viças de Patos de Minas, aconteceria o famoso rolezinho, que reúne aí diversos motociclistas que fazem práticas proibidas de empinar moto por esse local, colocando em risco quem passa por aqui. Além de adulterar a moto, também placas adulteradas, o escapamento e todas aquelas condições que geram aí dentro da lei de trânsito. A Polícia Militar então esteve no local para coibir tal prática e assim que chegou deparou com o local bem cheio de pessoas observando essa prática aqui no local. E a Polícia Militar, então, veio até aqui para coibir esse rolezinho conhecido aí popularmente, e assim que chegou, se deparou aí com motociclistas começando a correr para fugir da abordagem da Polícia Militar. Esses motociclistas fugiram por diversos pontos da cidade. Costumeiramente, motociclistas vão até esse local para execução de manobras aí perigosas em via pública. E na noite aí da quinta-feira, a Polícia Militar recebeu essa informação, desencadeou uma operação com o intuito aí de coibir essa prática, né? O que resultou aí na perseguição a diversos motociclistas que estavam lá no local, realizando manobras como de empinar roda e outras mais aí na via pública, inclusive colocando em risco a própria vida. Então resultou nessa perseguição policial, em que várias motocicletas invadiram pelas ruas da cidade, foram perseguidas pelas guarnições policiais e logrando êxito aí na prisão e apreensão de 2 motociclistas, né? Vale dizer que essas motocicletas aí estavam alteradas, né? Ambas com a cor alterada, uma delas inclusive sem a placa, né, de identificação, qual foi retirado pelo condutor. Resultou na prisão desses 2 condutores pelo crime de trânsito, inclusive com pena de 6 meses a 3 anos, né? Então é uma pena aí significativa. Pode ensejar também nessa suspensão do direito de dirigir, fora as autuações de trânsito, né? Após toda essa perseguição, que durou até no centro da cidade, a Polícia Militar então conseguiu aí prender esses 2 jovens de 21 e 22 anos e recolher as motocicletas que estavam aí com diversos problemas, né? Sem placas, sem retrovisores aí, e conseguiu recolher essas motocicletas que foram encaminhadas ao pátio do Detran. A polícia desencadeou uma operação, é um local que a gente já costuma atuar, né? É constante essa prática nesse local. A Polícia Militar está sempre atuando lá no intuito de coibir essa prática. Houve o desencadeamento dessa operação, com planejamento, inclusive com o emprego do grupamento especializado nosso de motocicletas, né? O que possibilitou, inclusive, a abordagem desses 2 motociclistas. E quando as guarnições chegaram ao local, rapidamente os indivíduos que estavam lá começaram a evadir em várias distâncias, e em fruto desse planejamento foi possível realizar a prisão de 2 autores. Foram por várias ruas da cidade, inclusive eles praticando diversas infrações de trânsito, passando em paradas obrigatórias sem reduzir a velocidade, em sinal de trânsito sem reduzir a velocidade, ou seja, colocando em risco a vida dele e de eventuais outras pessoas aí, transeuntes, até mesmo outros motoristas. Então é uma prática aí
que traz um risco significativo para todos os cidadãos que estão na rua aí, para a pessoa em si, a Polícia Militar está atenta a essa situação e coibindo esse tipo de prática. Mas já agora, né, que acontece isso lá. Já há algum tempo os moradores reclamam dessa atividade lá, dessas ações delituosas que acontecem naquele espaço. O secretário adjunto de Cultura e Esporte da Prefeitura de João Pinheiro, Jordi Afonso Oliveira, foi exonerado do cargo na tarde desta quinta-feira, depois de ser preso em uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, além de Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal. Ele e outras 4 pessoas foram detidas em flagrante na Operação Desmantelo 038, que investiga uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes praticados na cidade de João Pinheiro. Foram cumpridos 11 mandados de prisões temporárias e 25 de busca e apreensão na cidade de João Pinheiro e outro na cidade de Brasilândia de Minas. Na manhã de hoje, o condutor de uma motocicleta se envolveu em um acidente de trânsito no bairro Brasil, em Patos de Minas, e ele protagonizou uma cena que chamou a atenção ao correr para a calçada e ajoelhar agradecendo por não ter perdido a vida. As imagens mostram um caminhão caçamba tentando desviar da fiação com uma manobra repentina, mas que acaba atingindo os fios de telefonia que se deslocam em direção ao motociclista, que perde o controle e sofre uma violenta queda. No momento, eu tomei um susto grande, eu pensei assim que eu ia morrer, porque na hora que eu estava vindo, o caminhão desviou, foi tentar desviar da fiação que estava baixa e veio no meu rumo. E eu olhei pro caminhão, achando que ele ia bater em mim. Depois que eu vi o fio vindo no meu pescoço. Aí eu tive a ação meio rápida de abaixar o pescoço para pegar no capacete, que foi ter que cortou um pouco o capacete, mochila, a blusa. E aí eu saí ralando, tinha uns escoriação. A imagem mostra também que a primeira reação do motociclista foi de correr para a calçada. Na hora, cara, eu só agachei e rezei. Agradeci, né, porque na hora eu pensei que ia arrancar meu pescoço, sem brincadeira, foi meio violento, viu? Assim, pelos acontecidos que a gente vê aí com os motoqueiros aí, a reação foi essa na hora que, nossa senhora, a dor começou a bater também. Aí veio o desespero, mas na hora foi agradecer mesmo, porque era pra não estar aqui pra contar a história não, porque veio no pescoço certinho, velho. Para Edson, o risco é constante, principalmente para os motociclistas, uma vez que tem sido cada vez mais frequente os casos de fiações baixas nas vias. Na porta da minha casa mesmo tem um fio, se eu não me engano, da Algar também, tá baixo, nós já ligou, já reclamou, e tá até hoje, se for lá filmar, tá lá. Eu mesmo puxei o fio, porque tava descendo assim, não tava dando para entrar com o carro. O fio na porta de casa mesmo, e nós ligando, pedindo, nós até cliente desse. Mas tá complicado essa fiação. E o caminhão, nós temos a filmagem, né? O caminhão não tava carregado direito, o caminhão baixo, altura normal. Ele tentou desviar, só porque pegou, porque o fio tava baixo mesmo. Além do susto, ficaram as marcas no pescoço, evidenciando o perigo do qual Edson escapou por pouco. Nossa senhora, isso aí não é brincadeira não. Se o fio fosse um pouquinho mais fino, eu acredito que tinha cortado, porque arrancou até a pele, velho. Foi meio sério. O Edson escapou por pouco mesmo, né? Se machucou, mas devido à intensidade da queda, poderia ter sido pior. Até porque a fiação pegou no pescoço dele. E esse problema do fio mais baixo, de caminhão arrebentando fiação, isso é constante, né? É preciso que exista uma fiscalização, exista aí realmente uma ação mais intensiva para poder analisar essa situação. Porque ao longo do tempo, essas fiações mais antigas, elas vão realmente cedendo e vão ficando mais baixas. E o caminhão leva mesmo, acaba levando, danificando, e aí o risco de acidente, que a gente já mostrou aqui, inclusive, na região central de Patos de Minas, acidente também com fio solto, e esse daí foi de imediato, né? Quebrou e o fio chicoteou, veio direto no pescoço do motociclista, o jogou no chão, e a reação dele é que chamou realmente a atenção, né? Ele ficou tão desesperado e tão realmente preocupado com a própria vida que a primeira ação dele, a primeira reação foi correr para poder agradecer pelo milagre, né? Verdadeiro milagre aí, dele ter salvo a própria vida em meio a esse acidente aí que o pegou, né? Uma ação inesperada que pode acontecer com qualquer um. Bom, depois do intervalo aqui no News, você vai ver que a gente fala de futebol. O Atlético interrompeu a sequência sem vitórias no Brasileirão. E ainda, Mamoré encara o Aimorés nesse sábado, em jogo decisivo pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro.
A noite dessa quinta-feira foi de alívio para o Atlético. Depois do jejum preocupante, o time alvinegro voltou a conquistar 3 pontos no Brasileirão, vencendo o São Paulo por 2-1 na Arena MRV. Pouco a pouco recuperemos nossa melhor versão. A fala do técnico é de alívio e comemoração. Afinal, o time de Milito não vencia há 5 jogos na Arena MRV. Aos poucos, o time vai se recompondo dos desfalques e ganhando fôlego. Nesta quinta-feira, a Arana estava de volta. Mas quem abriu o placar na Arena contra o São Paulo foi Vargas, aos 12 minutos do primeiro tempo. Hulk cobrou, o goleiro rebateu e Vargas ficou com o rebote e mandou a bola para o fundo das redes. 5 minutos depois, o São Paulo descontou. A bola sobrou para Lucas Moura, que deixou tudo igual. Os dois times continuaram a criar oportunidades, mas quem converteu foi o Galo. Na prorrogação da etapa inicial, Scarpa driblou o marcador, bateu para o gol, a zaga do São Paulo afastou, mas Paulinho empurrou com a barriga e marcou. Lance revisado e validado, 2-1 Atlético. No segundo tempo, aos 12 minutos, Alan Franco do São Paulo foi expulso depois de falta dura em Otávio. Apesar da vantagem numérica, o Atlético aproveitou contra-ataques, porém não conseguiu ampliar a vantagem. E por pouco, o São Paulo não empatou a partida. Pois é, com o resultado, o Atlético subiu 2 posições e está em 10º na tabela de classificação com 21 pontos, 12 a menos que o líder Botafogo. O Atlético volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta o Juventude, às 7 da noite, no estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal. Amanhã, pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro, o Mamoré tem jogo importante. O time está em Ubá para enfrentar o líder do grupo, o Aimorés. Mas antes da partida, o Sapo terá que vencer outro obstáculo, que é o cansaço. Nós tivemos um jogo de muita intensidade, né, lá contra o Norte, né, em Montes Claros. Após o jogo, né, seguimos viagem para Ubá. Procuramos fazer uma recuperação do elenco praticamente no hotel no dia de ontem. No dia de hoje, procuramos já trazer para campo, fazer uma recuperação mais ativa, para que o grupo possa chegar em boas condições, né? Tira esse cansaço que teve do jogo e da viagem. Amanhã mais uma decisão como foi lá em Montes Claros. Eu espero que o grupo possa reagir bem, fazer um grande jogo. Pois é, no primeiro confronto dessa fase entre Mamoré e Aimorés, disputado no Bernardo Rubins de Queiroz, em Patos de Minas, a partida terminou em 1-1. O novo duelo decisivo entre as duas equipes, amanhã em Ubá, está agendado para as 3 da tarde. A seguir aqui no News, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil promovem simulado para enfrentamento ao período de estiagem e ainda os impactos negativos do uso excessivo de telas para crianças e adolescentes. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil realizaram nesta sexta-feira um simulado de treinamento com foco na fiscalização das áreas críticas para o período de estiagem em Patos de Minas. Na sala, olhares atentos para técnicas que foram passadas pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que atende mais de 10 municípios. O nosso treinamento, ele envolve justamente essas ações antes do desastre acontecer. Então, quando a gente se refere ao período de estiagem, a gente está se referindo a esse período de seca, período que a umidade relativa do ar cai. Então, não basta a gente deixar para que chegue na hora do desastre e a gente queira que um milagre aconteça. Nesse sentido, o Corpo de Bombeiros aqui de Patos de Minas, a gente está fazendo esse treinamento, com as Compidex. O que seriam as Compidex? Os Conselhos Municipais de Proteção e Defesa Civil, que são essas instituições municipais que fazem essa articulação no município. Então, de forma que estejam trabalhando tanto antes do desastre acontecer, de forma preventiva, quanto após o desastre acontecer, durante o ocorrimento dele. As ações contaram com a participação de representantes de municípios do Alto Paranaíba. Vai ser um treinamento voltado para as atividades de a prevenção de seca e incêndios devido à época de estiagem. Mais um motivo da gente se fazer presente nesse treinamento, que vai ser de grande valia, com uma gama de informações, e vamos estar levando o máximo de conhecimento para a nossa cidade para tentar combater esse período. Um treinamento importante para que se possa estar preparado para situações de desastre de queimadas. Pois estamos recebendo aqui na unidade as Compidex, e nesse sentido abranjaremos tudo que pode ser de
de treinamento para executar no momento em que ocorrer incêndios florestais, né, nas áreas das Compidex. Nesse sentido, o bombeiro pode auxiliar, pode ajudar, então iremos padronizar condutas para que, quando ocorrer esse tipo de desastre, o bombeiro possa apoiar as Compidex. No momento que a primeira guarnição, a primeira pessoa que chegar num incêndio ou qualquer outro tipo de desastre, acionar esse sistema de comando de operações para que possa ser feito de uma forma efetiva o combate. Estudos realizados em todo o mundo alertam para os riscos relacionados aos problemas cognitivos e socioemocionais para crianças e adolescentes que passam muitas horas em frente às telas, como essa aqui. Em um passado não tão distante, crianças e adolescentes eram vistos correndo pelas ruas, pelas escolas, pelas praças, fazendo brincadeiras envolvendo situações de carne e osso, um contato mais direto com pessoas e ambientes públicos. Desde a segunda metade do século XXI, porém, as crianças e adolescentes estão cada vez mais hipnotizadas pelas telas, chegando a passar 10, 12 horas por dia mexendo em aplicativos e redes sociais. Eu uso um TikTok. Mais ou menos quantas horas por dia? Umas 8 horas. Você usa muito o celular? Bastante. Mais ou menos quantas horas por dia? Umas 4, 5 horas por dia. Sim, eu uso bastante. Mais ou menos quantas horas por dia? Eu acho que umas 10 a 12 horas mais ou menos, há bastante tempo. Os prejuízos do uso excessivo de telas vão desde problemas cognitivos, como falta de atenção e problemas de aprendizado, até situações de socialização. Adolescentes também identificam a procrastinação como um resultado negativo desse uso. Quando a gente fala dos principais prejuízos do uso exagerado de telas, a gente fala sobre questões que podem ser desde cognitivas, na atenção, na memória, um certo prejuízo aí no desempenho escolar, né, por exemplo, quanto prejuízos sociais, relacionais, do estar em contato, né, com outras pessoas, do desenvolver certas habilidades que, por meio do celular, por meio da internet, não é possível. A gente sabe, por exemplo, que o celular é um excelente instrumento quando a gente precisa estudar, pesquisar algo ou se comunicar de forma rápida com alguém, mas por outro lado começa a ser maléfico, começa a trazer alguns prejuízos quando acaba restringindo certas coisas na vida do adolescente. Um exemplo disso é o convívio social, é o desenvolvimento de habilidades sociais, a habilidade de falar, de escutar, de elogiar, de fazer, de manter amizades. Em questão da procrastinação, hoje em dia as pessoas elas ficam muito tempo mexendo naquilo e não fazem o que realmente é necessário delas fazerem. Você deixa de fazer muitas coisas que acaba que o celular te segura, né? Te segura mesmo. E você deixa de fazer algumas coisas que poderia ser produtivo, poderia ser bom para você, para o seu funcionamento, mas você, pelo celular ali, pelo entretenimento, você deixa de fazer. Outro problema que pode surgir com o uso desmedido de celulares e internet é a baixa autoestima, relacionada a comparações feitas com outros usuários de redes sociais. As redes sociais, inclusive, são os aplicativos onde os adolescentes costumam passar mais tempo. É muito comum também demandas relacionadas à autoestima, comparação com pessoas em redes sociais, o sedentarismo, né? Então são questões que de fato podem interferir na qualidade de vida do adolescente. Eu vejo muito vídeo no YouTube, TikTok, pesquiso muita coisa também. Eu mexo nos aplicativos, tipo assim, Instagram, WhatsApp. Entre os adolescentes, por serem seres em formação, que ainda não têm um senso de responsabilidade e prevenção tão definidos, é difícil que eles mesmos controlem seu tempo de tela, mesmo tendo consciência de que o excesso é prejudicial. Para os adolescentes, essa percepção de ter que interromper o uso da tela para fazer determinada tarefa costuma ser mais difícil. Costuma ser mais demorado, né? Até para nós adultos, às vezes é um pouco complicado, né? A gente acaba se distraindo muito nas telas. Para o adolescente costuma ser mais intenso ainda, mais frequente ainda. E quanto mais difícil for essa percepção, maior a tendência do uso das telas. Um levantamento da Fiocruz apontou que, em razão da exposição excessiva às telas e uso da internet, houve um aumento de 6% na taxa de suicídio no Brasil no período de 2011 a 2022 entre pessoas de 10 a 24 anos. O índice de mutilações cresceu 29%.
A OMS recomenda que crianças entre 6 e 10 anos devem utilizar telas por até 1 a 2 horas diárias e crianças maiores e adolescentes entre 11 e 18 anos não devem ultrapassar o tempo limite de 3 horas de tela por dia, incluindo o uso de videogames. Agora vamos saber como é que ficou o tempo no fim de semana. Previsão do tempo. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam tendência de tempo seco e frio no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar fica em 30%. Em Patos de Minas, no sábado, variação entre 13 e 28 graus. E no domingo, de 12 a 27. Em Vazante, no sábado, de 15 a 28 graus. Mesma variação prevista para o domingo. Em Guimarães, no sábado, de 15 a 28 graus. E no domingo, de 14 a 28. Em Presidente Olegário, no sábado, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. E no domingo, a máxima chega a 29 graus. E em Rio Paranaíba, a previsão para o sábado é de mínima de 13 e máxima de 25 graus. E no domingo, de 12 a 28 graus. A seguir aqui no News, você vai ver que Casa das Meninas promove feijoada beneficente e a preparação para a festa julina da APAI que acontece neste sábado. A APAI de Patos de Minas promove neste sábado a sua tradicional festa julina. A programação do evento, que terá entrada gratuita, conta com apresentações dos alunos e muitas brincadeiras. A APAI de Patos de Minas atende cerca de 2.500 pessoas da cidade e dos 33 municípios da macro-região do estado. Sua festa está sendo preparada com muito carinho pelos funcionários, professores e alunos da APAI, que além de terem preparado apresentações, produziram a decoração. Preparativos já vêm já de um tempo, com os alunos, onde os professores prepararam juntamente com as crianças e estão fazendo tanto a parte da dança quanto a parte da decoração, porque eles construíram, cada professor determinou uma casa, da vila apaiana, e eles construíram a própria casa, então eles agora vão ver tudo prontinho. Então a gente está assim bem animado para essa festa, que a gente está esperando já um bom tempo, mas vai ser uma festa muito legal. A instituição conta com aproximadamente 27 turmas que se apresentarão no evento. Todas as famílias foram convidadas para essa data aguardada, que unirá as 3 políticas da APAI. Tem aluno empolgado com sua participação e que se preparou para cantar 3 músicas. Você está empolgado para o Arraiá amanhã? Sim, senhora. E o que você vai apresentar? Asa Branca, Narriê e o Menino da Porteira. E você está ensaiando e se preparando muito para esse dia? Eu estou ensaiando, preparando muito dia. E amanhã você vai estar usando uma roupa totalmente caipira? Uma roupa totalmente caipira, sim senhora. Um momento muito especial, é onde vamos unir as nossas 3 políticas, a assistência, a saúde e a educação. Então vamos unir tudo para fazer uma grande festa. A festa julina da APAI contará com comidas típicas e a integração da família apaiana. O evento começa às 8 da manhã e a entrada é gratuita. O evento é um evento voltado para a família apaiana. E a família apaiana é todo mundo. A gente convida a todos para participar conosco dessa manhã tão especial para nós, E também para participar e apreciar as apresentações dos nossos alunos usuários que estão todos envolvidos. A programação a gente inicia a partir das 8 horas, E vamos até 11, meio-dia mais ou menos. A gente convida a todos, vai ter pipoca, vai ter caldos e vai ter canjica também. Lembrando que é gratuito. Todo mundo convidado, Vale a pena participar. O evento é bacana e você vai colaborar por uma boa causa, ajudando a APAI aí nesse evento que acontece neste sábado, portanto, você não vai perder, E com o objetivo de arrecadar recursos para manter as ações de acolhimento, a Casa das Meninas realiza no domingo um almoço com feijoada beneficente. A Casa das Meninas é uma instituição tradicional em Patos de Minas. Atualmente atende aproximadamente 250 pessoas com um trabalho muito importante que depende inclusive de doações da sociedade. A Kellen trabalha no setor de doações aqui da Casa das Meninas e nos explica, Kellen, hoje o trabalho abrange quais pessoas? Nós hoje temos 4 frentes de trabalho, que é a creche, Nós atendemos aproximadamente 150 crianças, o projeto de contraturno escolar, o acolhimento infantil e o lar das idosas.
Ótimo. E falávamos, né, da questão das doações. As despesas são altas, certo? Sim, sim. Infelizmente, as despesas, os gastos são maiores do que os ganhos. Certo. E por falar nisso, né, em relação aos gastos, está sendo promovida uma ação de uma feijoada no próximo domingo, dia 14. Vamos conversar com a irmã Lucineide. Irmã Lucineide, como é que está a preparação para esse domingo com a feijoada? Ah, sim. Está sendo muito boa, um pouco cansativa, mas a delícia que vai estar essa feijoada vai compensar tudo. E conta pra gente, mais ou menos, quantos quilos de cada ingrediente já foram arrecadados? Foram 50 quilos de bacon, 50 quilos de calabresa, tem pé de porco, orelha, né? Tudo que leva uma feijoada pode ter certeza que essa vai ser nota 10. Vai ser aquela feijoada bem recheada. Bem recheada. As donas de casa podem esquecer as panelas no domingo, viu? Vem todo mundo. Passando aqui no módulo drive-thru, né? Adquirindo o seu ingresso, a maioria das pessoas já tem. Temos também o Pix, né? Quem não adquire aqui pode adquirir pelo Pix, que é 99941-3579. Eu queria também agradecer a todo o povo de Patos e outros amigos também, que muito nos ajudaram, né? Que a gente conseguiu mesmo esse 50 quilos de bacon, calabresa, tudo o resto para o feijão, inclusive o feijão, tudo foram doações de vocês. Então, eu agradeço de coração, a Casa das Meninas está agradecendo a cada um de vocês, viu? Que na hora de pedir a gente correu atrás, mas agora também a gente quer agradecer de coração a cada um que nos ajudou e vai continuar nos ajudando, né? Isso mesmo. Então, para adquirir, inclusive, os tickets podem ser comprados com antecedência, não é isso, Kellen? Isso mesmo. Eles estão disponíveis aqui na Casa das Meninas mesmo, com os colaboradores, e estamos fazendo a venda online. No Instagram, diariamente, a gente coloca nos stories o link. Você acessa o link, faz a compra e pode apresentar aqui na entrega mesmo pelo celular. O ticket, ele vai direto para o e-mail. Ótimo. E Kellen, qual é o valor, né, para poder comprar a feijoada e a partir de que hora as pessoas já podem vir? O ticket custa R$20, a pessoa tem direito a feijoada, arroz e farofa. Será disponibilizado a partir das 11h30 no domingo. Ótimo, então uma ótima opção para o seu domingo e além de comer uma comida deliciosa, você ainda poderá doar e contribuir com as ações tão importantes que a Casa das Meninas desempenha em Patos de Minas. No domingo, a partir do horário que a Kellen falou aqui, na Casa das Meninas no sistema de drive-thru. Amanda Oliveira para o jornalismo da NTV. Vale a pena também, né? Conferir. Você pode ir no sábado ajudar a PAI no domingo, a Casa das Meninas, que presta um trabalho excelente, né, e essencial para a comunidade. Olha, depois do intervalo, o tempo frio provoca queda nos estoques de sangue e o Hemocentro de Patos de Minas convoca doadores. Você vai ver que mortalidade em decorrência da síndrome respiratória aguda grave preocupa especialistas. E ainda, estudo identifica teor alcoólico alto em marcas populares de pães de forma. Em meio a uma enorme demanda e o tempo frio que faz baixar ainda mais os estoques de sangue, a necessidade das doações fica ainda maior. O Hemocentro de Patos de Minas faz apelo em busca de doadores. O Hemominas de Patos de Minas precisa de doações. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rafael Rocha, médico aqui do Hemominas. Doutor, explica pra gente como que está o estoque atualmente. Bom, esse mês de julho nós estamos com um problema muito grave com relação ao número de doadores espontâneos. Nós tivemos aí uma baixa significativa nessa doação e estamos com nossos estoques do grupo sanguíneo O positivo e negativo e A negativo em estado crítico, correndo risco até de desabastecimento. Então nós estamos pedindo o apoio da população para que possamos prestigiar aqui, vir ao Hemominas, ao Hemonúcleo, né, para a gente fazer essa doação e conseguir atender a demanda que nessa época de frio, com o aumento de número de internações por casos respiratórios, os hospitais estão cheios, a demanda por sangue ela aumenta também. Então nós precisamos do apoio para poder dar conta de atender toda essa demanda. E doutor, qual é o perfil do doador, né? Quem pode doar? Então a doação ela pode ser feita na idade de 16
até 69 anos. Com menos de 18 anos tem que ter uma autorização por escrito dos pais. Essa autorização ela já existe no site do Hemominas. E a partir dos 61 anos de idade só pode doar se já foi doador em alguma vez na vida na Fundação Hemominas. Tem que estar gozando de boa saúde. E com relação ao uso de medicamentos, né, a maior parte dos medicamentos para pressão pode ser doado, antidepressivos mais simples também podem doar. E no site do Hemominas tem uma parte lá de restrições à doação, que existe a maior parte dessas informações básicas que qualquer pessoa pode entrar e ter acesso a essas informações. O Hemocentro de Patos de Minas funciona às segundas, das 14h30 às 19 horas, sendo que o cadastro de doadores acontece até às 18h30. De terça a sexta, o atendimento é das 7 da manhã às 11, com cadastro durante o mesmo período. Para maiores informações sobre quem pode doar, acesse o hemominas.mg.gov.br. O boletim Infogripe da Fiocruz aponta que a mortalidade em decorrência da síndrome respiratória aguda grave ainda está alta devido à grande circulação do vírus inicial respiratório. A análise mostra que ainda se verifica uma manutenção do crescimento de casos dos vírus da gripe, vírus sinal respiratório e rinovírus na maioria dos estados do Sudeste, inclusive Minas Gerais. Nessa última atualização do Infogripe, nós já observamos um sinal de estabilização das novas internações por síndrome respiratória aguda grave em muitos estados da região Centro-Sul, embora a gente ainda observe uma manutenção do crescimento dessas hospitalizações na maioria dos estados da região Sudeste. Com base na análise atual, a especialista reforça a importância da vacinação no país contra a Covid-19 e reforça para a importância de que todas as pessoas do grupo de risco estejam imunizadas contra a doença em caso de contaminação. O boletim também destaca a vacinação contra a gripe. É muito importante que todas as pessoas do grupo de risco estejam imunizadas contra a doença em caso de contaminação e também em caso de um possível cenário de aumento da circulação da Covid-19. Além disso, a gente reforça a vacinação contra a influenza, né, para toda a população, né, já que o vírus ainda circula de forma expressiva em algumas regiões do país. A síndrome respiratória aguda grave é causada pelos vírus sinal respiratório, vírus da gripe e pela Covid-19. O tempo frio potencializa a contaminação por essas doenças, fazendo com que a síndrome também aumente. Cada vírus tem afetado mais determinadas faixas etárias. Eles são vírus sazonais, né? Então essa época do ano já é esperado que aumente a circulação deles e por aumentar a circulação deles vai aumentar o número de síndrome respiratória. O vírus sincicial respiratório, ele acomete mais, ele traz mais problemas para crianças, né? Até 2 anos de idade, enquanto a influenza e o Covid-19 mais para idosos. Então você vai ter uma curva, né, que começa alta ali com as crianças, né, principalmente por causa do vírus sincicial, e aí depois você estabiliza, né, numa população adulta que não tem tantos casos de internação, e depois você volta a crescer nos idosos por causa da influenza e Covid-19. Diante do aumento da manifestação dos vírus, diante do clima atual, recomenda-se manter todas as vacinas em dia e manter isolamento nos casos de sintomas respiratórios. As recomendações é manter o esquema vacinal para todas as doenças infecciosas, né, manter o cartão de vacinas atualizado e quando tiver sintoma respiratório, se proteger, né, evitar contato para evitar transmitir a doença. Muitos dos cuidados que mantínhamos durante a pandemia ajudariam a evitar a dispersão do vírus. Porém, com a situação mais controlada, muitas pessoas não se atentam mais a esses cuidados. Eu não, de vez em quando, só se eu chegar num lugar e tiver, eu uso. Caso contrário, não uso. Máscara é um pouco difícil utilizar, né, no dia a dia, por conta desse calor, ver um pouco do frio. Geralmente a gente não costuma usar. Muitos não, né, que eu vejo. Mas o álcool em gel, sim, continua assim, um hábito. Sempre tá higienizando as mãos, aquele cuidado todo, tá lavando. Cuidar bem da saúde, né, que é o principal. Mas a máscara, vou te falar, é difícil. Não, agora eu não uso mais, não. O álcool em gel, sim, agora a máscara não. Máscara não, mas o álcool em gel, com certeza. Quando o senhor faz compras de supermercado, por exemplo, chega em casa, só higieniza as compras? Não, com certeza não. Adquiriu na pandemia, mas que depois a gente foi deixando passar, né? Passou o medo, passou ali o temor da Covid, a gente acabou deixando
de lado o que não é legal. É bacana que a gente mantenha pelo menos, já que a pandemia foi algo assim tão ruim, né, tão desesperador para todo mundo, que a gente pudesse pelo menos tirar alguma boa avaliação do que aconteceu, né, e que a gente possa manter um cuidado, porque os vírus e as bactérias estão por aí. Então a gente precisa realmente se cuidar. Olha, essa semana um estudo avaliou 10 marcas de pães de forma e em parte delas foram encontrados alto teor alcoólico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, abriu o processo para apurar o caso. O pão é um alimento muito comum na mesa dos brasileiros e que pode ser consumido de forma saudável, enriquecendo a dieta. A fermentação dos açúcares feitos na produção do alimento gera uma quantidade de álcool etílico, que normalmente é mínima e não afeta negativamente a vida de quem o consome. Acaba que realmente na sua fermentação, né, ali, os açúcares presentes ali na massa, né, nos pães em geral, ocorre a sua fermentação e a sua fermentação ali acontece a elaboração, né, ali do álcool etílico. Porém, essa quantidade é tão pequena, né, que esse álcool ele evapora durante ali o processo ali de cozimento do alimento. A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, em sua pesquisa, verificou, porém, que a quantidade de álcool etílico presente em algumas marcas de pão de forma comercializados no Brasil está bem acima do que é considerado normal, podendo trazer prejuízos para a saúde do consumidor. A indústria, né, ela utiliza ali alguns antimorfos, né? Esses antimorfos aí servem para conservar o alimento. Por exemplo, o pão francês fica em torno de 3 a 4 dias, né, no máximo, fora da geladeira ali, e não dá mofo. Agora o pão em geral, né, o pão de forma no caso, fica aí vários dias nas prateleiras, nas nossas casas ali, e não dá mofo com mais facilidade, né, devido a esses produtos que são utilizados. Ou seja, recentemente foi visto que algumas empresas têm abusado desse antimofo, né, fazendo com que ficassem resquícios acima do tolerado, né, ali na sua composição. As gestantes podem ter grandes prejuízos na ingestão desses pães com quantidades inadequadas de álcool, podendo trazer problemas de desenvolvimento para os bebês. Acaba que baixas doses, né, igual encontrado no pão, por exemplo, pode levar a problema aí no desenvolvimento do tubo neural, né, da criança, né, do feto, do bebê ali, né. Também pode levar aí a prejuízos, né, em relação ao sistema cognitivo, né, sistema nervoso central. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, se os pães fossem bebidas, os produtos de 5 marcas seriam considerados alcoólicos, ou seja, com teor de álcool superior a 0,5%. Visconti, com teor alcoólico de 3,37%, Balduco, 1,17%, Wickbold 5 zeros, 0,89%, Wickbold sem glúten, 0,66%, Wickleve, 0,52% e Panko, 0,51% de álcool. Algumas marcas de pães também poderiam não passar no teste do bafômetro, dependendo da quantidade ingerida pelo consumidor, uma vez que a quantidade definida pela legislação é de 3,3 gramas de álcool. E aí tem que rever fermentação, armazenamento, né? Claro que sempre está fiscalizando, sempre está de olho, né, na alimentação importante, situação que ninguém imaginava, né, que pudesse estar nesse teor. O teor de álcool vai sempre existir por causa dessas fermentações, mas nesse nível aí realmente é bem impressionante. O NTV News está terminando, volta amanhã. Obrigado pela companhia, você pode acessar mais notícias no portal patosjá.com.br. Boa noite e até amanhã.